O futuro começou aqui. Você pode não ter estado lá quando os sumérios criaram as primeiras versões da escrita, nem quando Gutenberg imprimiu o primeiro livro, ou quando Sócrates, Platão e Confúcio ensinaram seus primeiros alunos. Mas você esteve aqui, hoje, presente, inteiro, dando seu tempo, sua escuta, sua energia, entregando seu coração por algo muito maior, a educação que transforma. Ao longo desses dias, vimos mais do que palestras, vimos propósitos sendo alinhados, vidas sendo impactadas, esperanças sendo reacendidas. O legado da educação continua e agora ele também leva sua assinatura. Neuromeeting 2025 não será lembrado apenas como um evento, mas como um divisor de águas, um reencontro com o sentido original de ensinar. Obrigada por fazer parte disso. Eu não acredito numa mudança imensa, eu acredito num movimento, pequenas mudanças feitas de forma consistente. E por isso que a gente fala muito da neurociência, do cérebro, de dar essa clareza para o professor de ação, porque o professor quer agir, mas ele se sente perdido. Então, quando você dá um caminho, uma rota, fala, isso aqui dá certo, e ele experimenta e dá certo, ele fala, nossa, porque o fracasso do aluno é o fracasso do professor. E são as pequenas ações feitas com excelência que fazem a diferença de uma forma global. Eu tenho uma aluna que tem dislexia e um dia eu estava aplicando uma prova e ela começou a dizer para mim que estava com falta de ar, passando mal com falta de ar. E aí eu comecei a conversar com ela, acalmei, tendo esse olhar, essa percepção de que ela precisava desse acolhimento e ela conseguiu fazer. E no final do dia me entregou um papelzinho. E nesse papelzinho ela dizia, prof, muito obrigada por me ajudar a passar por essa crise de ansiedade e conseguir fazer a minha prova. E ela foi super bem e ela tinha 8 aninhos. Então, a gente não está falando de um adolescente, a gente está falando de uma criança que está sofrendo com essas angústias, com as dificuldades e que nós, professores, é que precisamos perceber isso, né? Eu trabalho numa região, numa periferia, onde a maioria das crianças são crianças com muito transtorno de aprendizagem. E eu percebi na minha escola que a maioria dos professores também não sabiam como fazer. Aí eu percebi a minha necessidade, eu comecei a procurar pela neurosaber. Aí que eu fui descobrir a neurociências, eu fui descobrir como funciona o cérebro, como a criança aprendia. Aí que eu percebi a dificuldade que eles tinham para aprender, porque eles não conseguiam aprender, porque eu também não sabia ensinar. Eu não sabia o que era, eu não sabia como funcionava, por que funcionava, o porquê. Aí com a neurosaber eu aprendi. É científico o que eu estou fazendo. É tudo que o Neurosaber, o Instituto, a faculdade, vem nos trazendo passo a passo. Cada aula que eu pego aqui, eu levo uma experiência nova para os meus professores de como trabalhar. Uma criança que está ou talvez em surto, que ela tem aquela angústia dentro dela e que ela tem vontade de gritar e falar, por favor, me socorre. E você pega em suas mãos e fala, venha que eu vou te ajudar. É uma segurança que eu quero transmitir aos meus alunos. E quando nós falamos a questão do poder dos professores, é como se fosse a Liga da Justiça dos professores, né? Eles não têm poderes de raio laser, eles não têm poderes de voar, eles não usam capa, mas eles têm nas mãos um potencial muito grande de transformar a vida de cada uma das crianças, a vida de cada uma dessas famílias e, consequentemente, a transformação da sociedade passa por isso. Então é necessário que a gente empodere esses professores para que eles sejam protagonistas da mudança e da transformação que o Brasil precisa. Aqui estão nossos heróis de verdade. Eles não lutam contra vilões, mas lutam para fazer a gente entender o mundo. Eles estudam, eles se preparam, eles vieram até aqui para aprender mais, para ensinar a gente melhor. Com a Neurosaber, eles descobriram coisas novas sobre como a gente aprende e sobre como a gente sente. E aí, quando eles voltam para a sala de aula, eles não ensinam só português ou matemática. Eles ensinam a gente a ser um filho melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor. E se a gente aprende a ser melhor, o mundo inteiro fica melhor também.
Talvez ninguém nunca fale isso em voz alta, mas a gente sente, a gente percebe quando o professor se importa. E vocês se importaram. Obrigada por não desistirem da gente. Até o próximo Neuromeeting. A gente vai estar te esperando. O futuro começou aqui.